E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal. Vamos tratar hoje sobre definição de potenciação. Então, desde já, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força aí para o canal, deixa o like também. Se puder também deixar um comentário do que você achou do vídeo, se tirou suas dúvidas, certo? Nós vamos trazer todos os dias, de meio-dia, um vídeo novo no canal. Já temos várias videoaulas, basta você dar uma olhadinha no canal, que já tratamos de vários assuntos, já resolvemos vários exercícios também, e a gente está dando continuidade nisso aqui. Mas a gente precisa da sua ajuda, né? Deixando a sua curtida, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos, ativando o sininho da notificação, porque todos os dias de meio-dia, quando a gente postar o vídeo novo, você já vai ser notificado para você assistir ao vídeo, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar especificamente da definição de potenciação. Nas próximas aulas nós vamos trazer as propriedades da potência, resolver questões que envolvem potências e suas propriedades, mas por enquanto a gente vai trabalhar a definição do que é uma potência. Quando é que ela é usada, por que ela é usada, para que é que ela serve. Beleza? Então vamos lá. Temos aqui a seguinte situação. Sejam A pertencente aos números reais e N pertencente aos naturais. Nós temos a seguinte situação. A elevado a N, isso aqui é a representação de uma potência. A elevado a N vai ser igual ao produto de A N vezes. Beleza? Vamos desmiuçar isso aqui, como diz a história. Então vamos lá. Quando eu tenho aqui A elevado a N, eu tenho a seguinte situação. Esse A, que é a letrinha maior que está aqui embaixo, ela é chamada de base. Beleza? Ela é chamada de base da potência. E esse N que está aqui em cima, ele é chamado de expoente. Beleza? Então nós temos o A, que é chamado de base, e nós temos o N, que é chamado de expoente. Isso aqui é a representação de uma potência. Como é que a gente lê a potência? A gente lê a base, no caso aqui está representado pela letra A, elevado ao que tiver escrito aqui no expoente. No caso aqui, A elevado a N. Como é que eu resolvo uma potência? Ou por que que existe uma potência? Pela seguinte maneira, veja só. Quando nós temos uma adição de parcelas iguais, a gente não pode escrever essa soma de uma forma resumida? Vejam só. Vamos supor que eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2. Parcelas iguais. Então eu tenho uma adição com parcelas iguais. Então ó, o 2 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Isso aqui eu não posso escrever dessa forma? 4 vezes 2. Então eu posso usar o produto, eu posso usar a multiplicação para resumir essa adição de parcelas iguais. Então vamos supor, imaginar a seguinte situação, que eu tenho em vez de adição, eu tenho uma multiplicação com fatores iguais. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como é que eu faço para escrever toda essa expressão de uma forma mais resumida, de uma forma mais simples? Eu vou usar a multiplicação como está aqui? Não. Neste caso da multiplicação, eu uso a potência, a potenciação, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? O 2 é a minha base, então eu escrevo aqui o número 2. E vejo quantas vezes ele foi multiplicado, no caso 5. Então o 5 é o meu
expoente. Então, em vez de eu escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever isso aqui na forma de potência, o 2, que é a minha base, representado aqui pela letra A, e o 5, nesse caso aqui, já que o 2 repete 5 vezes, então o 5 aqui representa o N, que é o nosso expoente. Beleza? Então, como é que eu leio essa potência? 2 elevado à quinta potência. Então, o objetivo da potência aqui, ó, é a gente trabalhar com produtos, né, de fatores iguais, e aí a gente pode resolver escrever de uma forma mais simples, mais resumida. Isso aqui ajuda bastante em cálculos matemáticos, tanto na matemática, na parte, por exemplo, de estatística, como também na física, né? Na parte de notação científica, a gente utiliza muito a questão de potência e a gente precisa ter domínio dela e também de suas propriedades, beleza? Então vamos ver alguns exemplos aqui na prática para a gente resolver. Então vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Vamos ver esses dois exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho 2 elevado à terceira potência. 2 elevado à terceira potência. Lembrando que quando o expoente for 3, ele pode tanto ser lido como terceira potência, como também eu posso ler da seguinte forma: 2 elevado ao cubo. Por que 2 elevado ao cubo? Porque remete lá ao cubo, né? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, o volume do cubo, nós sabemos que o cubo é uma figura tridimensional, né? Ele tem 3 medidas: largura, comprimento e altura. E aí, quando nós vamos trabalhar com essas 3 medidas lá do cubo, é justamente essa potência de expoente 3. Por exemplo, imagina aí um cubo de aresta igual a 2. Qual seria o volume dele? 2 vezes 2 vezes 2, né? O cubo ele tem como característica ter as faces quadradas, as suas arestas com medidas iguais, né? Então, se a aresta vale 2, por exemplo, nós teremos o volume do cubo calculado por 2 vezes 2 vezes 2. Mas isso em uma outra aula a gente vai trabalhar isso mais especificamente. Agora é só para você ter um pouco de conhecimento da leitura da potência. Então aqui eu posso ler 2 elevado à terceira como 2 elevado ao cubo, beleza? Então a nossa base aqui é 2 e o expoente é 3. É comum o aluno errar e fazer isso aqui da seguinte forma: ele imaginar que vai fazer 2 vezes 3 e coloca 6. Tá errado, pessoal. A base, ela não multiplica o expoente. A base, ela multiplica a própria base. Para que é que serve o expoente aqui em cima? Para eu saber quantas vezes eu vou multiplicar a base. Quantas vezes eu vou repetir essa base. Então, como o expoente aqui é 3, quer dizer que eu vou pegar o 2 e vou escrever ele aqui, ó, 3 vezes, multiplicando, beleza? Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à terceira, ou 2 elevado ao cubo, é igual a 8, e não 6, beleza? Vamos ver aqui esse outro exemplo. 4 elevado à segunda potência. Aqui também eu posso falar de uma forma diferente. O 2 ele recebe um nome especial. Eu posso ler 4 elevado ao quadrado. Por que quadrado? E aí, como o nome já diz, a gente remete lá à área do quadrado. Quando a gente tem lá o quadrado, né? Temos lá um quadrado, ó. Nós vamos ter o lado do quadrado, por exemplo, valendo 4, né? Um quadrado, o lado valendo 4. Como é que eu faço para calcular a área desse quadrado? A área do quadrado vai ser igual a lado elevado ao quadrado, né? Quem é que vai ser a área aqui? 4 elevado ao quadrado, elevado à segunda. Porque a área aqui vai ser calculado 4 vezes 4.
Como o quadrado tem os lados iguais, então a gente pode escrever isso aqui como uma potência, como a gente já viu aqui em cima. Isso aqui é uma potência, beleza? Então, quem é 4 ao quadrado? Vai ser a base 4 multiplicada 2 vezes. Então, de novo, não é 4 vezes 2, é o 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Beleza, pessoal? Então, 4 vezes 4, 16. Seria aqui, ó, a área do nosso quadrado seria igual a 16. Beleza? Então é isso aí. Então vamos lá. Temos alguns exemplos e algumas situações particulares aqui para a gente discutir um pouquinho. Exemplos. Temos uma primeira situação. Potências de base 0, 1 e 10. O que é que acontece? Por exemplo, observa aqui, ó. 0 elevado a n é igual a 0. Se n for diferente de 0. Porque se n for diferente de 0, se n for 0, aliás, se eu tiver 0 elevado a 0, vai dar uma indeterminação matemática, beleza? Mais para frente, outras aulas, quando a gente for se aprofundar nas propriedades, a gente vai poder verificar isso com mais profundidade. Por enquanto, a gente precisa saber que o 0 ele pode ser elevado a qualquer expoente menos o próprio 0. Então o 0 pode ser elevado a 1, a 2, a 10, a 15, a 20, certo? Só não pode ser elevado a 0. Beleza? Então vamos lá. Se eu tenho 0 elevado ao quadrado, seria 0 vezes 0, que dá 0. Se eu tivesse 0 elevado à quinta potência, lembrando que quando o expoente é 2, eu posso chamar de segunda potência ou de quadrado. Quando o expoente é 3, eu posso chamar de terceira potência ou cubo. Se o expoente for de 4 por diante, aí é normal. Quarta potência, quinta potência, sexta potência e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, ó, 0 elevado à quinta potência seria 0 vezes 0 vezes 0, 5 vezes. 0 multiplicando por 0 sempre vai dar 0. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a segunda situação. 1 elevado a n sempre será igual a 1. Ou seja, o número 1 elevado a qualquer expoente sempre será 1. O que é que significa? Se eu pegar 1 elevado ao cubo, seria 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Se eu pegar 1 elevado a 150, vai dar 1. Se eu pegar o 1 e multiplicar ele por ele mesmo 150 vezes, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 150 vezes, o resultado continua sendo 1. Então é importante saber disso para não perder tempo distribuindo a potência para resolver, beleza? Então, o 1 elevado a n, ou seja, a qualquer expoente, o resultado sempre será 1. Beleza, pessoal? Vamos para aqui agora. Quando a base for 10, temos uma situação particular aqui também. Quando eu tiver 10 elevado a n, a qualquer potência, no caso aqui com números naturais, né? 10 elevado a 1, a 2, a 3, a 4 e assim por diante, para eu resolver, eu não preciso fazer toda essa multiplicação, todo esse produto. Basta eu repetir o número 1 e escrever a quantidade de zeros n vezes. Beleza? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Observe que eu tenho 2 zeros. Se eu tiver aqui 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Observe aqui que eu tenho 3 zeros. E assim por diante. Então, ó, na prática, todas as vezes que eu tiver uma potência de base 10, basta eu repetir o número 1 e escrever a quantidade de zeros que tiver representado no expoente. Então, se eu tiver aqui, ó,
10 elevado à quinta. Precisa fazer 10 vezes 10 vezes 10 5 vezes? Não. O que é que a regra me diz? Eu repito 1 e vou escrever 5 zeros em seguida. Beleza? Então temos aí 100 mil. Tranquilo? Então, bem simples isso aí. Beleza, pessoal? Vamos ver mais uma situação aqui. Quando o expoente é 0 e 1. Lembre que a gente trabalhou aqui com a base. Quando a base é 0, o resultado sempre será 0, com exceção se o expoente for 0, vai dar uma indeterminação matemática. A gente vai ver isso em outras aulas, certo? Se o expoente for 1, aliás, se a base for 1, seja qual for o expoente, o resultado sempre é 1. E se a base for 10, seja qual for o expoente, basta eu repetir o número 1 e a quantidade de zeros que tiver representada no expoente. Tranquilo? Agora vamos para o expoente. Quando o expoente for 0, está aqui representado, ó, a elevado a 0, ou seja, qualquer número elevado a 0, o resultado sempre dará 1, novamente, se a for diferente de 0. Porque se a for 0, nós teríamos 0 elevado a 0. Seria a nossa indeterminação. Não tem resposta, beleza? Então, se a for diferente de 0, seja qual for o número elevado ao expoente 0, o resultado sempre será 1. Por quê, professor? Nós vamos ver também lá nas propriedades da potência por que é que isso acontece. Mas, rapidamente, quando eu tenho um número elevado a 0, significa dizer, ó, que eu tenho uma divisão, por exemplo aqui, ó, é como que eu tenho uma divisão de números iguais. E aí, quando eu divido um número por ele mesmo, o resultado sempre dá 1, né? Então, ó, se eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado, vai ter uma propriedadezinha que a gente vai estudar mais na frente, que na divisão de potências de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, ó, 2 menos 2 dá 0. 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, conforme a regra aqui, sempre vai dar 1. Por que 2 elevado a 0 aqui deu 1? Observe que se eu resolver aqui em cima, ó, dá 4 dividido por 4, que é 1. Todas as vezes que eu divido valores iguais, né? Divido um valor por ele mesmo, o resultado sempre dá 1. Só que usando a propriedade da potência, ó, 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 2, 0. Se isso aqui é igual a isso, e isso daqui é igual a 1, claro, é óbvio que 2 elevado a 0 também vai ser igual a 1. Beleza? Mas a gente vai ver isso nas próximas aulas com mais detalhes. No momento é só para vocês saberem por que é que dá 1. Tranquilo? Então vamos lá que eu tenho 150 elevado a 0. Quanto é que vai dar? 1. Seja qual for o número elevado a 0, sempre vai dar 1. Beleza? Eu tenho ali raiz de 3 elevado a 0. O resultado vai dar 1. Eu tenho x mais 2 elevado a 0. O resultado vai dar 1. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Quando agora o expoente for 1, a elevado a 1 sempre será a. Ou seja, qualquer base elevado ao expoente 1, o resultado sempre será a própria base. Exemplo, 3 elevado a 1. 3. O 1 não indica a quantidade de vezes que eu vou repetir a base. Como o expoente é 1, quer dizer que a base só vai aparecer uma única vez. Ou seja, é ela mesma. Se eu tiver 5 elevado a 1, 5. A base tem que ser repetida uma única vez. Beleza? Então, quando o expoente é 0, toda potência elevada a 0, o resultado vai dar 1, com exceção da base ser 0, não pode, certo?
E todas as vezes que eu tiver uma base elevada ao expoente 1, o resultado sempre será a própria base. Beleza? Vamos ver outras situações. Então vamos lá, pessoal. Outra situação aqui. Expoentes pares e ímpares. É bem importante a gente saber utilizar essa informação aqui. Então vamos lá. Todas as vezes que eu tiver uma potência, eu tenho que prestar atenção se o expoente é par, se o expoente é ímpar, porque ele vai me ajudar a resolver situações como essa aqui embaixo. Mas vamos ver logo aqui em cima. Ó, quando eu tenho a base da potência positiva, eu não preciso me preocupar muito com isso aqui não, porque o resultado sempre será positivo. Então aqui eu tenho 3 elevado ao cubo. Vai dar quanto? 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Lembrando, pessoal, que a gente não precisa sempre fazer isso aqui, certo? O objetivo é da potência aqui, ó, da representação aqui, a gente já partir direto para o resultado, tranquilo? Que é o que a gente vai fazer nessa próxima. Então aqui eu tenho 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado significa o quê? Que o 5 ele vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então 5 vezes 5, 25. Tranquilo? Agora vamos para aqui, ó. No exemplo C, observe que eu tenho uma base negativa. Tenho uma base negativa, aí eu tenho que me preocupar com essa situação. Verificar se o expoente é ímpar ou se o expoente é par. O que é que isso vai acarretar no meu resultado? A seguinte situação. Se eu tenho aqui, por exemplo, menos 2 elevado ao cubo, significa que eu vou multiplicar o menos 2 por ele mesmo, vou repetir a base 3 vezes. E aí eu vou resolver, ó, fazer um jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, menos 2 elevado ao cubo dá 8. Beleza? Vamos ver agora essa situação. Menos 2, só que agora elevado à quarta, elevado a um expoente par. Vamos ver o que é que acontece? Então, aqui eu vou ter o menos 2 multiplicado 4 vezes. Beleza? Fazendo o jogo de sinais aqui, ó. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o que é que eu percebo aqui? O seguinte, todas as vezes que eu tiver uma potência com base negativa, se o expoente for ímpar, o resultado sempre será negativo. Quando eu tiver uma base negativa e o meu expoente for um número par, o resultado sempre será positivo. Beleza? Então isso aqui ajuda bastante. Já imaginou aqui? Menos 2 elevado à décima, por exemplo. Você tem que fazer menos vezes menos, mais vezes menos, menos 10 vezes. Você ia perder tempo, acabar se atrapalhando no meio do caminho, confundindo tudo. Então não precisa se preocupar com isso, pessoal. Se você tiver uma base negativa, expoente par, resultado você já sabe que vai dar positivo. Você se preocupa só com a multiplicação. Se a base for negativa, o expoente for ímpar, você já sabe que o resultado é negativo. Quando a base é número positivo, aí isso não importa, porque o resultado sempre dará positivo. Beleza? Só uma observação com essa questão da base negativa. Vejam só, se eu tiver isso aqui, ó, menos 2 elevado à quarta, dessa forma aqui, o resultado vai dar menos 16. Professor, o senhor acabou de dizer que menos 2 elevado à quarta dá 16 positivo.
que quando a base é negativa, o expoente for par, o resultado dá positivo. Por que agora deu menos 16? Observe que existe uma diferença nas duas formas que foram escritas aqui. Ó. Quando eu tenho a base em volta de um expoente, de um parênteses e elevado a um expoente, significa dizer que tudo que está dentro do parênteses, do colchetes ou das chaves, está sendo elevado à quarta potência. Então, ó, a base aqui é menos 2. Então, o sinal entra no cálculo. Nesse caso aqui, ó, apenas o 2 está elevado à potência. O menos aqui, ele não faz parte do cálculo, ele não está elevado à potência. Então, quando você tiver uma situação como essa, que não tiver o parênteses, você repete o sinalzinho aqui e resolve a potência. Beleza? Fica aí registrado essa observação. A mesma coisa seria aqui, ó. Porém, como o expoente ali é negativo, o expoente é ímpar, o resultado é negativo, não iria mudar muita coisa, né? Se eu pegar aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo, repete o sinal de menos, 2 elevado ao cubo, 8. Vamos ver uma outra situação. Se eu tiver aqui, ó, 5 menos 5 elevado ao quadrado. Como não está entre parênteses, repete o menos 5, o menos é o sinal de menos, e 5 elevado ao quadrado, 25. Beleza? Se tiver dentro do parênteses, aí a gente aplica a regrinha. Se não tiver parênteses, repete o sinal e resolve a potência. Tranquilo? Vamos ver uma outra situação. Quando o expoente for negativo, aí tem algumas observações para a gente fazer aqui também. Quando eu tiver uma potência com expoente negativo, como é que eu devo proceder? A regra diz o seguinte, ó, eu tenho que pegar e inverter a base, eu tenho que escrever o inverso da base, certo? No caso aqui, ó, a base é 3, mas aqui embaixo a gente sabe, né, que nós temos o denominador 1, que a gente não escreve, mas a gente sabe que ele existe ali, não é? Então eu tenho que inverter a base. Então, ó, em vez de 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. E o expoente fica positivo. Beleza? Todas as vezes que eu tiver uma potência elevada a um expoente negativo, eu preciso inverter a base e o expoente fica positivo. E aí resolve normalmente. 1 elevado ao quadrado dá 1 e 3 elevado ao quadrado dá 9. Beleza? Mas por que eu tenho que inverter? Porque é que dá isso aí. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado à quarta. Um exemplo. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu usar a propriedade, que a gente vai ver numa outra aula, como eu já disse para vocês, mas se eu for resolver aqui, ó, usando a propriedade, divisão de potências de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Eu ficaria com 2 menos 4. Isso aqui vai dar igual a 3. 2 menos 4 dá menos 2. Beleza? 2 menos 4 dá menos 2. Aí observe a seguinte situação agora. Se em vez de eu resolver pela propriedade da potência, se eu quisesse fazer o seguinte, distribuir essa potência aqui, o que é que eu vou ter? 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, correto? O 3 é a base, multiplicado 2 vezes. E aqui embaixo eu vou ter 3 elevado à quarta, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O expoente é 4, o 3 repete 4 vezes. E aí o que é que eu posso fazer? Ó? Corto esse 3 com esse 3, corto esse 3 com esse 3. Então, ó, quando eu divido números iguais, o resultado dá quanto? Dá 1, não é? O que foi que sobrou aqui embaixo? 3 vezes 3,
que a gente já sabe que pode escrever como sendo 3 ao quadrado, que é justamente essa invertida que a gente deu aqui. E resolvendo, ó, repete o 1, 3 elevado ao quadrado, 9, é o mesmo resultado que a gente já tinha obtido aqui. Então aqui é só para vocês verificarem por que é que a gente precisa inverter e por que é que a gente faz esse procedimento. Então, para não ter que fazer, ó, todo esse procedimento aqui, a regrinha é bem simples. Se eu tiver uma base elevada a um expoente negativo, eu inverto a base e o expoente fica positivo. E aí resolvo a potência. Outro exemplo aqui, ó. Observe que nesse exemplo eu tenho uma fração como base e o expoente é negativo. Como é que eu devo fazer? A mesma coisa. Eu vou inverter a base. Então, ó, em vez de 2 sobre 3, eu escrevo 3 sobre 2. E o expoente fica positivo. E agora resolvendo, ó, 3 elevado ao cubo dá 27 e 2 elevado ao cubo dá 8. Tá aqui o nosso resultado, sem precisar fazer nada disso aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Por último, para a gente encerrar a aula de hoje, nós vamos ter o seguinte, ó. Se a base estiver entre 0 e 1, porque a potência não necessariamente ela precisa sempre vir com números inteiros. A gente já viu aqui, ó, que tem um exemplo de uma fração, um número racional. Só que esse número racional ele pode vir aqui, ó, como uma fração, como ele pode vir como número decimal. É uma outra forma de escrever o número racional, na forma decimal. E a gente precisa saber como resolver. Então vamos ver aqui o seguinte. Eu tenho aqui, ó, 0,5 elevado ao quadrado. Significa o quê? Que eu vou fazer 0,5 vezes 0,5. O procedimento é o mesmo, não muda. 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. Beleza? Se você fizer a multiplicação, ó, você vai multiplicar 5 vezes 5, que dá 25. Porém, você teria aqui, ó, duas decimais, não é? Então, você teria que andar duas casinhas para a esquerda e cortar a vírgula. Então, 0,25. Vamos ver aqui um outro exemplo. Se eu pegar agora 0,5 elevado ao cubo, então eu vou ter aqui, ó, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, que vai dar igual a 0,125. Observe que, vê que coisa interessante, quando eu tenho uma base decimal elevada a um expoente positivo, quanto maior for o expoente, menor vai ser o resultado. Observe que 0,125 ele é bem menor do que 0,25. Eu posso acrescentar ali o zero, né? Eu vou ficar aqui, ó, com 0,250 e aqui eu tenho 0,125. Então, quanto maior for esse expoente aqui, ó, esse valor aqui ele vai cada vez diminuindo e tendendo a zero. Beleza? Agora, repare o seguinte. Se o expoente for um número negativo, a coisa vai inverter. Veja que coisa interessante. Se eu tenho aqui, por exemplo, 0,5 elevado a menos 2, observe que eu tenho que inverter a base. Lembram disso, né? E aí, ó, para mim é mais interessante, dá para fazer com o decimal? Dá. Mas aí para mim é interessante transformar isso aqui na fração, vai ficar mais fácil de resolver e mais fácil para você compreender aí no nosso exemplo. Então, ó, 0,5, observe que eu posso escrever ele como sendo meio, na forma de fração. 1 sobre 2, elevado a menos 2. Então, 0,5, que é meio, na forma decimal, eu escrevi meio na forma de fração. Repeti aqui o expoente. Só fiz transformar, beleza? Como é que eu resolvo a potência com o expoente negativo? Eu inverto a base. Então, em vez de 1 sobre 2, fica 2 sobre 1. Observe que 1 aqui embaixo eu não preciso escrever. E o 2 fica, o menos 2 fica positivo. Então, ó, 2 elevado ao quadrado
dá 4. Vamos ver esse outro exemplo. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou escrever meio elevado a menos 3. Como é que eu faço para resolver? Inverte a base. Então, o 2 vai para cima, 1 vai para baixo, não preciso escrever. E o expoente fica positivo. 2 elevado ao cubo dá 8. Então, ó, quando eu tiver base decimal e o meu expoente for negativo, ó, o valor, quanto menor for o expoente, no caso aqui, né? No caso, menos 4 vai ser menor do que menos 3, menos 5 vai ser menor do que menos 4 e assim por diante, né? No negativo, a leitura de crescente e decrescente é feita diferente, né? Do que nos números positivos, vocês sabem disso. Então, ó, quanto mais eu tiver que desenvolver essa potência, maior vai dar o meu resultado. Quanto maior for aqui, ó, se ele for positivo, menor vai ser o meu resultado e ele vai tender a 0. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que nós temos vídeo todos os dias de meio-dia. Todos os dias de meio-dia tem vídeo novo no canal. Beleza? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha com seus amigos, deixa o seu like, dá essa força aí pra gente, beleza? Então, nas próximas aulas, nós vamos estar trazendo aí as propriedades da potência, vamos trabalhar com radiciação, vem muito assunto aí interessante pela frente, que é a matemática básica que a gente precisa para desenvolver os outros conteúdos mais complexos. Beleza? Valeu!